Você tem a mulher de mão de vaca. Uma mulher mão de vaca, como a Rachel, e a gente tinha que pagar $1 a mais pro queijo. Só que a gente tinha comprado um queijo mussarela para fazer um piquenique depois, um lanche depois e um pão. E a Rachel tinha um queijo dentro da bolsa. O que ela fez? Pegou a mussarela, colocou dentro do hambúrguer dela, dentro do meu, e falou assim: a gente acabou de economizar €2. Chegamos em Berlim, estamos aqui debaixo do aeroporto, na estação de trem, para pegar o trem para o nosso hostel. Para quem está vindo em junho, julho e agosto, tem essa ótima opção do ticket de €9 que você pode pegar quantos trens você quiser, ônibus ou VLTs, só até agosto desse ano por €9 durante um mês. Então a gente ouviu sobre esse ticket, comprou ele. Talvez no ano que vem eles vão fazer a mesma promoção, então por isso que eu tô falando disso, né? Vai que no ano que vem eles fazem o mesmo. Primeira manhã em Berlim, saímos do hostel, tomamos um cafezinho e aí agora a gente está caminhando pro ver o portão de Brandenburgo. Uma das coisas interessantes aqui dessa parte, que era a parte comunista, socialista de Berlim, são os prédios. Eles são bem assim, arquitetura mais nova, né? Mas também bem soviético, bem uns quadrados e tudo reto. Você consegue perceber a diferença dos prédios, das construções na parte ocidental, da parte oriental, em comparação com a parte ocidental da cidade. Neste momento a gente está ainda na parte que é a parte oriental, que é a parte do leste, que era a parte socialista. A gente está hospedado no bairro Mitte, que é o bairro onde a maioria dos pontos turísticos estão situados, então é uma parte boa para se hospedar, para você usar menos o transporte público e andar mais pela cidade. Aquela ali é a Berlin Tower, Torre de Berlim, que ficava no lado comunista da cidade. O sinal de trânsito aqui de Berlim com um homenzinho, tipo um soldadinho, é um dos símbolos da cidade também. Por exemplo, aqui, o pedestre passar, tem esse sinalzinho aqui de um soldadinho. Foi oferecido um tour em espanhol pra gente, será porque o cara me viu e falou: tour em espanhol disponível. Chegamos no portão de Brandenburgo, caminhando do hostel, bem pertinho, e caminhada legal. Comunista que somos, tô brincando. A gente tá hospedado no lado que era da antiga Alemanha comunista, né? E a gente caminhou até aqui, nessa parte do portão de Brandenburgo. A única parte do portão de Brandenburgo que a gente consegue fazer uma foto sem mostrar turista. Essa é a frente do portão, que ficava isolada na época da divisão de Berlim. O portão ficava dentro de uma zona neutra, entre os dois muros. Então as pessoas não tinham acesso, ele ficou muito tempo isolado. Do lado de lá tem a parte do muro, tinha a parte do muro que dividia o lado capitalista. E aí pra cá fica a parte do muro onde ficaria a parte socialista e no meio o portão. Berlim em si, a cidade estava dentro da parte da União Soviética, a cidade, então eles construíram um muro todo ao redor da cidade. O muro passava exatamente aqui, né? E nessa parte aqui você consegue ver a data de construção
e a data que ele foi derrubado. A gente acabou de sair dessa parte aqui, que fica bem do lado, onde conta um pouco da história das escapadas de cidadãos da Alemanha comunista tentando fugir para a Alemanha capitalista, e muitos deles mortos nessa tentativa, outros deles fugindo dentro de carros escondidos. Né? Bem interessante. Para quem ainda quer ver um grande pedaço do muro erguido ainda aqui em Berlim, é visitar o East Side Gallery, que é onde tem aquelas famosas pinturas ainda no muro, no pedaço do muro que restou da época que a cidade foi dividida. Como você pode ver, isso tudo aqui ainda é muro. E vai até lá embaixo. O muro não é nada baixo, né? É alto. Se você comparar a altura das pessoas aí, mais um pedaço do muro aqui. É um pedaço não, as marcas onde o muro passava, tem esse memorial. E ele ia direto ali, né, onde hoje tem esse prédio, um prédio comercial, mas ele continua ali do lado. E ali tem um memorial sobre o muro. Dá até pra ver o muro daqui. Então, essas partes que estão só as estacas de ferro é só pra lembrar onde ele passava. Em outros lugares tem a marca no chão. A gente vai lá agora pra ver. Tá falando com a Rachel, né? Que, tipo, esse aqui é o prédio que eu falei onde o muro entrava, né? Assim, entrava porque o prédio não existia, né? E aqui é onde ele passa já. Então, assim, o muro não era necessariamente reto, né? Porque ele dividia a cidade ao meio, então ele fazia voltas. É muito interessante ver isso também. Nessa maquete aqui dá pra entender um pouco de como é que era o muro, né? E a Rachel tentando entender. A gente tava caminhando aqui, nessa parte aqui, que é a parte da Alemanha de Berlim comunista, né? E aí você pode ver que esse é o muro, na verdade, onde você vai encontrar as marcações. Só que antes de chegar no muro, tinha essa parte aqui que era uma cerca, né? E uma cerca de ferro também, de arame farpado e tudo mais. E tinha esse vão aqui, né? Entre os muros, na verdade eram dois muros. Sendo que quem morava na Berlim capitalista, né? Poderia vir até aqui no muro, porque eles tinham acesso total aqui. Já quem morava na parte comunista não tinha, né? Nem chegava nem perto do muro mesmo. Só chegava aqui na cerca, né? Ultrapassou aqui, já era zona da morte aqui, né? A gente está aqui exatamente no que seria o meio do muro, né? Você vê essas estacas aqui marcando onde tinha algumas das cercas. E a gente estava lendo ali que, tipo assim, no início, cada vez que as pessoas escapavam, eles iam construindo mais muros e barricadas e cercas para deixar isso bem mais protegido, né? Para outras pessoas não fugirem. Então, por isso que você tem múltiplos muros, mas em certas ocasiões, no início, era basicamente uma divisão, né? E depois eles foram acrescentando mais partes e mais partes para deixar cada vez mais difícil as pessoas saírem de Berlim Oriental para o lado de lá, Berlim capitalista, Berlim Ocidental. Então, só para dar um pouquinho mais de contexto, porque eu tô falando de muro, e só para lembrar, né, como tudo aconteceu, entre 1949 e 1961, tinha muita gente fugindo, né, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Foram cerca de 2,5 milhões de pessoas fugindo. Então, os caras lá, né, os chefes da Alemanha Oriental, eles estavam, como é que a gente vai parar essa gente? Tiveram a brilhante ideia de construir um muro que separou famílias aí por mais de 30 anos. Então, foi uma coisa muito triste, né? Foi a ideia que eles tiveram, mas foi algo que ficou marcado aí na história da Alemanha, né? Muitas famílias foram divididas por muito tempo. Etapa final da viagem. Eu e o Rich estamos mortos de cansados. Tem os lugares pra gente visitar aqui, mas a gente só quer descansar porque já tem caminhado. A gente caminhou tanto nos últimos dias. And then when we get on the bus, we're like, let's take the bus, it'll be more relaxing. It just puts us to sleep. Ao mesmo tempo que a gente tá aqui, quer fazer as coisas, nosso corpo tá pedindo, não, descansa, fica no hotel. A gente tá indo agora procurar algo pra comer. Não sei se a gente vai conseguir visitar mais alguma coisa, apesar de ainda estar cedo. Mas é isso, estamos super cansados. Comida alemã, hein? Não sei nem pronunciar. Currywurst. Ok.
Rachel ficou toda queimada, esqueceu de... Esqueceu não, ela pensou que o sol não ia queimar tanto no ônibus, acabou queimando ela muito. Tadinha. Muito. Todos os outros dias ela usou protetor solar e eu também. Hoje a gente falou, não, tava nublado. Eu estava cansada de Passar. pele... Não de passar, de ter pele... Oleosa. Isso, eu gostava da minha pele Seca. limpa, seca. Eu pensei, não tem muito sol. Tava nublado. A gente visitou o museu hoje. Foi legal, a gente viu como é que era a vida dos alemães. Eu entrei num carrinho da época da Alemanha, como era a vida dos alemães do lado socialista. A gente entrou dentro do museu, tinha uma casa, cozinha, quartos, produtos típicos da época, produtos que eles produziam, que eles tinham acesso a comprar. Também um carro da época que era de praticamente plástico, o carro. Eu entrei no carrinho, dirigi um simulador dentro do carrinho, bem pequenininho. E tem algumas informações sobre propaganda que o Partido Socialista fazia para a população, o estilo das casas, dos prédios, tudo isso você consegue ver naquele museu. A gente também foi no tour do ônibus, onde a gente teve uma vista maior da cidade. A gente achou que o ônibus poderia ser ainda melhor, mas a gente conseguiu pegar algumas informações, mas não tão detalhadas, mas ele passa por muitos lugares interessantes. Esse é o rio Spree, que corta Berlim. Um rio bem bonito. E que é usado também, né? As pessoas fazem turismo aí, fazendo um tour pelo barco no rio, conhecendo a cidade. Eu e a Rach estamos tentando ir no campo de concentração de Sachsenhausen, que fica mais ou menos 1 hora de Berlim. De trem. A gente pegou um trem perto do nosso hostel, descemos na cidade de Oranienburg, uma coisa assim. Era para pegar um ônibus aqui que levaria a gente até o campo de concentração, mas por algum motivo o ônibus não apareceu. A gente está a 30 minutos do lugar, vamos caminhar até lá. Estamos nessa cidadezinha pequenininha aqui e vamos caminhar até lá e mostrar um pouco do campo de concentração, onde os judeus eram levados e passavam por aquela situação que todo mundo já conhece no tempo do nazismo aqui na Alemanha. E também parece que esse mesmo lugar foi usado na época como prisão política na época da União Soviética. Então a gente vai mostrar um pouquinho desse local horrível para a história do mundo. Um dos campos de concentração mais conhecidos é o que ficava na Polônia, né? Na verdade, muitas pessoas que moravam na Alemanha eram enviadas para o de Auschwitz, mas como fica muito longe daqui, né, a gente teria que ir para outro país. A gente resolveu visitar esse que é mais perto aqui do de Berlim. É uma dica para quem quer visitar e vai estar basicamente em Berlim. Esse vai estar mais próximo. A entrada é gratuita e funciona até as 6 horas da tarde e você consegue chegar, né? Vai ter que caminhar um pouquinho, mas dá para chegar de trem o mais próximo possível, igual a gente está fazendo agora. A gente está chegando aqui no memorial, né? Caminhamos uns 30 minutos, Rani? No, like 19. 19 minutos da estação de Oranienburg. Oranienburg. É difícil os nomes, gente. E já estamos aqui no campo de concentração, né? O memorial de Sachsenhausen. E a gente vai mostrar um pouquinho do terror, né? Os nazistas traziam pessoas para morrer aqui, trabalhar incessantemente até morrer também, ou matavam os judeus aqui. Coisa horrível. So if you're trying to walk here from the station, you can get here more easily than you think. The pin on Google Maps says that the entrance is around to the left, like 6 more minutes of walking. Clearly the entrance is actually right here. So yeah, it's closer than you think. Only about 19 or 20 minutes, not 26. So you can follow the directions from Google Maps, but you'll arrive sooner than you think. Oi, gente. Por questão de respeito, a gente tentou filmar o mínimo possível com áudio enquanto a gente estava dentro do campo de concentração, mas a seguir eu vou mostrar algumas das coisas que podem ser vistas por lá. O que você achou da visita
no campo de concentração de I don't know how to say it. Sachsenhausen. It was a good museum, a good memorial. It's heavy to take in. It's always hard to visit a place like that, but worth learning about. There's lots to see and lots to read, and the audio guide is also very long, so it's a little difficult to choose what to listen to and where to go. But if you've got time and you're interested in learning and taking it in, then it's worth a visit. If you don't have a lot of time, it's probably not going to be worth. É muito interessante, eles inclusive tinham áudio em português brasileiro. Em algumas partes do campo de concentração é possível entrar dentro da parte dos alojamentos onde os prisioneiros viviam. Dá para ver as camas, os banheiros. Também é possível ver aquele uniforme listrado dos prisioneiros. Dá para ver o uniforme dos soldados nazistas. Então, assim, The audio guide also had lots of interviews with witnesses, people who saw it or lived it or experienced it. então para quem gosta de um pouco da história, de aprender sobre a história, acho que vale super a pena. Não foi difícil chegar aqui. No, Eu e a Rich estavam com um it pouquinho... wasn't fast, but it wasn't difficult. Não é tão rápido, mas também não foi tão difícil. É tanta informação como a Rachel falou, que o cara falou que eles aconselham você levar 2 horas, mas se você quiser ouvir tudo, você tem até 7 horas de coisas para And ouvir. that would just be the audio guide. There's also like things to read and more audio resources or video resources to listen to or watch. It's like any museum. You could spend days in there and not take it all in. Aqui é uma fossa de fuzilamento onde cerca de 10 mil pessoas já eram mortas aqui, caminhavam por aqui e os oficiais da nazista atiravam na nuca. And what was the more like shocking part for you? The thing that stuck on your mind or stick on your mind? That stuck out to me. I think one of the things I found shocking is that, like, when we think about the Second World War and concentration camps, I usually think about the Jewish people who were imprisoned, mistreated, murdered. But in this camp, they were talking about a lot of different other people groups. Yeah, homosexuals, people Jehovah's who Witnesses, like other nationalities as well, and other like criminals, like for politicians that were like against the party, exactly, communists. like fake reasons. Yeah. It's just that, politicians who are against the party or people who believe different things than them. That it wasn't just the Jews that they came after. It was anyone and everyone that they could come up with a reason for, it felt like. And Rachel was also like remind me that everything happened about 80 years ago. That was a very recent story, and that's shocking that when you go there and you see that all the terrible things that happened like not a long time ago. That's crazy. Like the photographs and the video footage, it's like too new, too recent. For me, also like visiting the place where they live was very shocking. Seeing the uniforms that someone wore in that uniform and was working there to death. That was awful to see. Also was very like sad for me knowing that all those terrible things that was happening about 80 years ago, they stopped happening, but then 30 years ago they are using the same camp for prisoners again, but this time was the Soviético, Partido Soviético estava usando como uma prisão política enquanto Berlim estava dividida. Então outras atrocidades aconteceram logo após aquilo. Então, essas são as ruínas do prédio da Gestapo, da polícia secreta alemã, polícia nazista, né, onde eles interrogavam as pessoas que eram contra o nazismo.
A gente acabou de visitar esse museu aqui do lado. E o que você achou desse museu, amor? Muito fácil seguir a A história. ordem cronológica da história. Eu, sinceramente, para um museu de graça, eu ia dizer que esse... Cara, eu pagaria pela experiência desse museu, porque, como a Ruth falou, é tudo sinalizado, né? Você vai contando a história do começo ao fim e você entende um pouco mais, né? Desde a ascensão do Partido Nazista na Alemanha até o declínio, né? Até os caras serem presos. Então, tipo assim... eu acho muito interessante, muito interessante. Yeah, so we learned a lot, but also like the experience of the museum was really positive as well as the content. Então, tipo, se você vir aqui no Topografia do Terror, você vai ter o muro aqui na frente, as ruínas da Gestapo e o museu, o memorial aqui atrás, museu com muita informação importante. Vale muito a pena visitar e é de graça.